Se você está pretendendo começar a jogar aqueles joguinhos de azar que estão por aí nas redes sociais tão famosos, como por exemplo aquele jogo do tigrinho, se eu fosse você, eu não jogaria antes de assistir esse vídeo. E eu te convido a assistir até o final para você conseguir entender o conteúdo que eu tô querendo trazer aí para vocês. Ah, e não se esqueça de se inscrever neste canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês semanalmente. Bom, em algum momento você provavelmente já ouviu falar, ou pelo menos já viu alguém divulgando esses jogos, né, que eu estou mencionando aqui para vocês. Bom, primeiramente, esses famosos aí, essas influencers, ou os influencers, né, porque ainda também tem homens envolvidos, eles ganham dinheiro para poder estar divulgando esses links, essas plataformas, para que os usuários entrem e investam dinheiro para poder jogar. Bom, um dos lados são esses dos famosos, né, divulgando e tudo mais. Só que tem também o outro lado da moeda, que seriam aí os usuários, as pessoas que investem esse dinheiro e acabam muitas vezes sendo alimentados aí pela esperança de que esse dinheiro seja reinvestido, que esse dinheiro ele prospere e venha muito mais do que se imagina. Bom, mas o que a gente consegue analisar dos próprios usuários, dos relatos das pessoas que estão jogando, é que não é bem assim como estão mencionando. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa plataforma ela está sendo alimentada por essas pessoas que estão aí investindo esse dinheiro. Porque vamos pensar de um jeito mais lógico possível. Se você vai em uma loja, você compra determinado produto, esse produto ele foi fabricado, né, ele foi vendido para uma outra pessoa que está ganhando em cima desse produto que você está ali vendo, seja um colchão, seja um armário que você está comprando, você está vendo o produto físico, como esse computador que está aqui na minha frente, como essa mesa que está aqui na minha frente também. Então, é um produto que você acabou investindo dinheiro e a empresa ela está ganhando por trás disso tudo, né? Porém, essa plataforma não tem um produto por trás disso tudo. É apenas um dinheiro que você investe e você vai ali na sorte de tentar ganhar ou não e tentar fazer esse dinheiro ser reinvestido. Se a gente for parar para analisar, se não existe produto, de onde esse dinheiro está vindo? Como que esse dinheiro está sendo alimentado? Como que você vai investir ali R$50 e vai pegar 200 para trás? Como que essa empresa ela vai fazer 300 pessoas ganharem aí lucros em cima de lucros, vindo de onde? Então, quando a gente vai parar para analisar dessa forma, a gente consegue entender que não faz muito sentido, né? Porque de onde esse dinheiro está vindo e como que ele está sendo alimentado? E além disso tudo, quando a gente para fazer essas reflexões, a gente também precisa entender que por trás dessas pessoas que estão ali jogando, tem um ideal do porquê que ela está ali. Muitas das pessoas que estão jogando estão tentando, de alguma forma, fazer esse dinheiro render, está tentando uma renda extra para a família, tentando ali uma forma de ganhar um dinheiro de um jeito diferente, né? E quando a gente vai parar para analisar dessa forma, acaba sendo um dinheiro mais fácil, um dinheiro que está sendo ali muito tentador. Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão entrando nesse mundo aí dos jogos, porque ele está sendo muito atrativo. É um dinheiro muito fácil. Só que não se engane, porque como a gente mencionou anteriormente, não existe jeito dessa empresa manter tantos lucros assim para tantas pessoas e esse dinheiro não ter de onde vir, porque não existe um produto ali na mão desse fabricante, na mão dessas pessoas que estão administrando essas plataformas. Então, não existe mais de onde tirar, a não ser de quem está querendo jogar. Então, quando a gente para analisar isso, muitas pessoas precisam perder para poder apenas estar ali ganhando. Então, na maioria das vezes, quem está ganhando esse lucro aí são as pessoas que administram as plataformas e quem acaba divulgando elas também. Então, infelizmente, os usuários que estão entrando para poder jogar nessas plataformas são as pessoas que estão alimentando essas plataformas, né? De uma forma meio
E um outro fator muito importante que a gente precisa levar em consideração é que esses jogos, eles viciam. E o porquê que eles viciam? Vou trazer uma explicação de como que funciona no cérebro de quem joga, como é que funciona tudo isso e como que tudo se torna um vício para a mente desses usuários que estão aí jogando. Então, a pessoa que ela está querendo jogar, ela entra ali na plataforma, investe o seu dinheiro e a partir desse dinheiro investido, ela começa a fazer suas próprias apostas. Dessas apostas, esse sentimento, ele começa a ficar todo alvoroçado. A pessoa ela começa a ficar muito ansiosa, esperando esses resultados, sem saber o que vai acontecer, se ela irá ganhar ou não. Cria-se ali uma expectativa na vida desse usuário. Então, ele espera que o resultado seja positivo, ele espera ganhar através daquela aposta que foi feita. Caso a pessoa ganhe, é liberado dopamina, que é o hormônio ali do prazer, da satisfação. A pessoa acaba ficando muito eufórica, emocionada, porque ela acabou ganhando. Nisso, ela acaba ingerindo ali o seu dinheiro novamente. E com isso, a gente sabe que cria-se a expectativa novamente. Caso essa expectativa seja frustrada, a pessoa ela acaba tendo ali a sensação da angústia, do desprazer, da insatisfação. E com isso, né, a gente sabe que a pessoa não vai ficar feliz por estar perdendo o dinheiro que foi investido. E com isso ela tenta novamente essa aposta para ver se aquele resultado ali ele passa a ser diferente do que o que ela já tinha anteriormente. E com isso a pessoa vai vivendo esse ciclo vicioso. Perde, ganha, e muitas vezes vive ali na parte do perder, mas não para de jogar com essa tentativa de ganhar, de recuperar aquele dinheiro que foi investido anteriormente. Então tudo isso, essa excitação neuronal é muito viciante. Independente se a pessoa está ganhando ou perdendo, ela está ali nessa expectativa e nessa esperança de que esse dinheiro que ela acabou investindo primeiramente, ele acaba tendo o retorno que ela deseja, ou até mesmo que esse dinheiro ele prospere, que ele multiplique. E a gente sabe que muitas dessas plataformas, elas até dão um dinheiro inicial para que essas pessoas fiquem instigadas, com aquela sensação assim, ganhei dinheiro, então, já que a plataforma me deu dinheiro para eu poder jogar, vou investir aqui esse dinheiro novamente para poder, né, fazer essa tentativa do jogar e desse ganhar também. E aí é onde vai virando esse ciclo vicioso, onde ganha, perde, mas sempre nesse investimento e sempre nessa expectativa de que a pessoa irá ganhar. Porque afinal de contas, ninguém entra em um jogo para perder, não é mesmo? E quais são os impactos emocionais gerados aí nessa pessoa que está jogando? Primeiramente, pode vir uma dificuldade aí com a própria autoestima, onde ela vai se sentindo incapaz de, por tanto perder, ela vai se sentindo incapaz de administrar esse dinheiro, de ganhar esse dinheiro, porque ela vai vendo tantas percas ali presentes, né? Que ela acaba duvidando do próprio potencial dela. Ao invés de usar esse potencial para algo que realmente vá se beneficiar e vá trazer um retorno real desse dinheiro, a pessoa acaba investindo nesses jogos onde a gente sabe que tem essa chance muito grande de acontecer aí o pior e acabar duvidando da própria capacidade, sendo que essa pessoa ela pode ter sim a capacidade de ir para outra área que realmente dê esse dinheiro para ela. E um outro impacto aí que pode acabar surgindo na vida dessa pessoa pode ser essa interferência na própria família. Maridos, né, em relacionamentos, com os filhos também, porque a família, ela não quer esse ciclo vicioso, ela não quer essa pessoa perdendo esse dinheiro e acaba interferindo ali, gerando muitas discussões também nesse ambiente familiar. Então a gente vê que os jogos eles são muito destrutivos quando a gente fala em questões familiares. Nunca é um bom sinal para o lar onde a pessoa vive, porque essa base familiar ela vai ficando abalada, ela vai ficando emocionalmente instável. Quando a gente fala aí sobre essa questão de jogos, de vícios em geral, mas principalmente o vício pelo jogo também.
E um outro fator aí que acaba sendo abalado é o próprio financeiro dessa pessoa que acaba jogando. Muitas vezes até o financeiro da própria família também. Porque esse dinheiro ele precisa vir de algum lugar. E muitas vezes essa pessoa tira de um lugar ali que era crucial para ela, seja um dinheiro de emergência, seja um dinheiro ali para saúde ou para alguma coisa que ela precisava fazer e acaba investindo aí nesses joguinhos. E o que a gente percebe é que acaba acontecendo a longo prazo são dívidas que essa pessoa acaba fazendo, muitas vezes pega dinheiro emprestado para poder estar jogando e alimentando esse vício pelo jogo. Porque é algo tão incessante que quando a pessoa menos espera, ela já está lá jogando. Ela está investindo esse dinheiro novamente. E muitas vezes esse dinheiro acaba e ela precisa recorrer de algum lugar. E é onde acaba pedindo esse dinheiro emprestado para alguém, pedindo ajuda para alguém. E muitas vezes sem falar o porquê. Porque quando você vai pegar um dinheiro emprestado para alguém, se você falar que é para um jogo, talvez a pessoa nem empreste. E é onde a pessoa pode acabar trazendo aí mentiras para esse ambiente familiar dela também, ou até mesmo de amigos, ou dessa base em que ela está constituída. Porque é onde a pessoa começa a alimentar essas mentiras para poder justificar ali o porquê que ela tá pegando esse dinheiro emprestado, porque talvez se ela falar a verdade, que é para um joguinho, as pessoas não irão emprestar esse dinheiro. E um outro fator crucial é entender que não existe dinheiro fácil. Não existe. Dinheiro, ele precisa ser conquistado, seja através da venda de algum produto, seja através de aparecer em redes sociais, divulgar alguma coisa que realmente tenha uma base ali, que tenha um produto, que tenha uma loja, algo que você está fazendo que realmente faça sentido para você ganhar esse dinheiro. E não através de jogos que estão ali te dando essa esperança de que esse dinheiro vai vir de uma forma tão fácil assim, porque não existe. Tenha em mente, não existe dinheiro fácil. Isso aí é fato. Tanto é que muitas pessoas acabam caindo aí nos golpes das redes sociais, porque esperam ganhar esse dinheiro de uma forma tão fácil. E não é fácil ganhar dinheiro, a gente precisa entender isso. E agora eu quero que vocês me respondam uma coisa. Vale a pena chegar tão perto assim de ganhar dinheiro, mas tão perto também desse vício? Bom, o que eu posso dizer para vocês depois desse tanto de conteúdo é que o vício pelo jogo, ele é tão perigoso quanto os demais vícios também, como por uso de álcool, drogas, entre inúmeros outros que a gente conhece que são tão famosos. E um alerta que eu te faço: busque ajuda profissional. Um bom psicólogo, ele pode sim te auxiliar nessas melhorias e nesse reconhecimento, traçando aí estratégias para você ficar cada vez mais longe desses vícios. Então não deixe de procurar ajuda. E se você conhece alguém que já passou por isso, ou se você mesmo já vivenciou essa experiência, né, desse vício pelo jogo, conta aqui a sua experiência para mim nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!